Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Maria Aparecida Coutinho Magalhães, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Alessandra Japone Rocha Magalhães, juíza titular da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Flávio Alves Pereira, juiz titular da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e Andréa Galvão Rocha Detone, juíza substituta, atualmente lotada na 3ª circunscrição na Baixada Fluminense. Nosso papo hoje é sobre tecnologia e seus impactos no trabalho judicial. Vamos conversar sobre as transformações da profissão de juiz, relembrar formas de trabalhar e tentar entender como trabalhamos hoje. Afinal, se na telefonia, há 30 anos atrás, o sonho de consumo era um tijolo de 350 gramas que abria em formato de flip, o Motorola PT550, se a internet discada se parece hoje com um passado muito distante, um dia já trabalhamos com máquina de escrever, muito papel, fichas de acompanhamento processual, enfim, um universo que parece absolutamente extinto. Cida, peço licença para te chamar assim, né? Você que foi servidora do TRT no Rio de Janeiro entre 1978 e 1992, antes de se tornar juiz aqui mesmo nesse tribunal, pode contar para a gente como era essa rotina de trabalho? Sim. Fragali, inicialmente não resisto, tenho que te dar bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui e ter a oportunidade de encontrar com meus colegas. Bem, eu fiz concurso, ingressei na Justiça do Trabalho, e quando ainda era na Avenida Almirante Barroso, e o nosso sistema era de fichas, nós anotávamos tudo em fichas, né? De papel, você acabava da audiência, vinha com a sua pauta e ia passando nas fichas os resultados das audiências. E enquanto você estava passando as fichas, passando o resultado das audiências nas fichas para arquivar, né? A vara era repleta de arquivos com fichas, arquivos repletos de autos de processo, as pessoas no balcão não entendiam por que você estava ali naquela função e os advogados querendo falar com você, sabendo o resultado, era uma confusão danada. E na audiência nós usávamos a máquina, né, de datilografia. E era um terror, para mim era um terror secretariar a audiência, porque você não tinha como deletar. Então, se você errasse, era o digo. E se você errasse demais, ficava digo, repetindo a palavra. Então, isso me causava um estresse enorme. Por isso que eu não gostava de secretariar a audiência. E era realmente isso, milhares e milhares de fichas, e esse período, inclusive, não sei precisar, acompanhamos esse período que houve a obra do metrô e depois houve o término, pelo menos, de um trecho da obra do metrô. Então, nós tivemos mais de 3.000 reclamações, porque eu ingressei na 4ª Junta de Conciliação e Julgamento. Você se lembra? Era junta, não era vara, né? Era um juiz togado e 2 vogais. Na época que eu ingressei, nem eram juízes classistas a denominação, que só foi em 88, com o texto constitucional, houve essa alteração. Então, eram os vogais. Então, era uma coisa assim, realmente, você agora diz, aquilo ali era insano, porque você tinha que datilografar tudo. Então, o juiz levava e fazia cada sentença, datilografava, tal coisa, e a gente tinha que passar tudo em ficha. Então, eram arquivos e arquivos com ficha, em papel, e dependia do funcionário para anotar todo o andamento processual. Os acordos, pelo menos na minha junta, eram feitos, lavrados termos de acordo na secretaria da junta. A parte vinha no dia do pagamento, a gente anotava, quer dizer, tinha a anotação do pagamento efetuado, o número do cheque, tudo era assim, dessa forma. Então, realmente, há uma mudança, uma alteração ao longo desses anos
muito relevante. Até mesmo eu destaco essa dificuldade do juiz para você fazer algum bloqueio. Quando começaram os bloqueios, você expedia ofício ao gerente do banco. Eu acho isso relevante, né? Como nós... Então, enquanto o ofício saía, chegava no banco, o gerente, obviamente, avisava o cliente limpava tudo da conta, mas era assim que se dava naquela época, sem essa atual informatização, né? Que eu confesso, eu sou jurássica, tive sempre muita resistência quanto a isso. Isso eu estou falando do tempo de vara ainda como servidora. Mas posso me alongar como juíza? Por favor. Bem, então, como juíza, já estavam, quando eu ingressei como juíza, já estavam aparecendo os laptops e os notebooks, né? Mas assim mesmo eu tinha muita dificuldade, foi uma das últimas, ainda tem colega que ainda foi, e não é só questão de idade, viu, gente? Eu sou velhinha, mas sou jurássica por resistência mesmo a essa questão de tecnologia, mas eu tenho colegas mais novos do que eu, que custaram, minoria, mas custaram a aceitar o computador. Então, eu, como juíza, eu comprei um laptop de uma juíza classista, porque já em 92 eu, como juíza, a denominação já era juíza classista, mas ele ficou escondidinho lá. E como era o sistema de fazer as sentenças? Nós tínhamos um modelo, plano Bresser, plano Collor. Então, a gente datilografava o modelo do que podia se utilizar como modelo e entregávamos na secretaria, depois as sentenças datilografadas, e quando era fácil, fazia assim, faz o modelo do plano Bresser, então tudo assim, bem artesanal, né? A gente datilografando, fazendo tudo dessa forma, os ofícios no molde que eu já falei, até que veio a modernização. Foi criado o SAP, né? Não o SAP Web, o SAP, que era uma forma assim, de integração interna, e isso já começou a facilitar. Mas ainda voltando lá ao tempo de funcionária, foi um avanço muito grande quando veio a máquina elétrica. Mas também, para mim, era um horror, porque era um barulhão aquele negócio, aí aquela resistência, ninguém não vou conseguir bater nesse negócio, aí você já podia apagar, mas eram as máquinas elétricas, né? Mas, assim, a Justiça do Trabalho teve essa evolução toda, e eu me sinto muito feliz agora de ver essa juventude dominando todos esses meios tecnológicos. Num dia só, você já manda uma ordem para o Banco Central, já bloqueia tudo na conta. Acho maravilhoso isso, mas ainda bem que eu não tenho que manusear isso com essa frequência, não preciso, e fico bem feliz porque eu sempre tive um pouco de resistência. E facilita muito a vida. Às vezes também veio para ajudar, obviamente, a tecnologia, né? Às vezes essa questão do WhatsApp foi a única tecnologia que realmente mudou minha vida, não só no trabalho, como na questão pessoal, de comunicar com pessoas que trabalham na minha residência, mas no trabalho nós temos vários grupos, né? E isso facilita. Você mesmo contactou-se comigo por meio do WhatsApp, e isso, pelo menos, eu consegui dominar. É muito bom, né? Porque você troca jurisprudência, sabe das inovações, tudo em grupos, já facilita. Então, realmente é um processo que não dá para reverter, e é muito bom, né? É muito bom, você consegue coisas, por exemplo, eu incluí numa sessão, não sei se eu estou adiantando, 300 processos, fazendo uma pré-análise, indo no PJE e fazendo sua análise prévia dos processos. Quer dizer, você colocar 300 processos em sessão, em pauta, é muita coisa realmente, mas este avanço possibilitou isso, né? Com os advogados lançando até meia-noite da véspera as preferências. Então, a tecnologia está aí, eu tenho que me curvar a ela efetivamente. Você abriu vários pontos, né, para a gente poder conversar, falar sobre o WhatsApp, sobre o processo judicial eletrônico, PJE. Mas eu queria voltar um pouco à descrição que você fez do que era o trabalho antigamente, né, do que era o trabalho antes, né, quando você foi servidora. A descrição das fichas, dos processos, dos arquivos, exigia, me parece, uma grande organização, né? Eu me lembro dos advogados que eventualmente chegavam e ouviam aquela resposta assim: seu processo não foi localizado, né? O senhor volte amanhã para eu poder ver se eu dou uma busca e acho aqui na secretaria o que aconteceu. Flávio, você foi servidor
né, entre 87 e 2003 no TRT de Minas, antes de justamente vir para o Rio de Janeiro, né, ingressando aqui na magistratura em 2003. Como é que era o trabalho em Minas? Era muito diferente? Já havia um impacto da tecnologia ou a descrição do seu cotidiano lá como servidor era muito parecida com a descrição que a Cida fez para a gente? Bom dia para todos, né? Bom, em Minas realmente era muito semelhante, né? A diferença que eu vejo era que, pelo menos em Belo Horizonte, onde eu trabalhei, o número de processos era um pouco menor, né? E eu ainda tive a sorte de ingressar como servidor numa vara nova, na época estava sendo instalada, então não tive assim, esse impacto tão forte no início. Mas o trabalho era um trabalho artesanal, né? A ação era distribuída em papel, era feito um sorteio, né? Numa roda naquela bola de jogo de bingo, né? As ações eram então distribuídas entre os diversos juízes, chegava na vara a petição inicial, você tinha que registrá-la num livro de protocolo, registrar o nome um outro livro, né? O nome do autor da ação, no outro livro o nome da empresa ré, né? Você tinha que fazer a ficha, tudo era registrado no papel para que você pudesse ter um histórico daquele processo, do andamento daquele processo. E era um trabalho completamente artesanal. E as máquinas de escrever na época na vara, você tinha máquinas de datilografia manual, máquinas elétricas muito rústicas, né? E era só o que se tinha, não havia mais nada. Então, era esse o trabalho. Agora, o ritmo do trabalho era completamente diferente, né? Você ia trabalhando, ia fazendo, mas a dificuldade de realização do trabalho em razão da fase artesanal também levava a um ritmo de vida diferente. Então, o processo tinha um ritmo diferente. A partir de 92, quando se dá a primeira fase da informatização, né, do Tribunal de Minas, né, com um sistema semelhante ao SAP aqui do Rio, aí você já tem uma modificação da cultura, porque você já começa a praticar, apesar dos autos serem físicos, os atos são praticados no computador, né, e depois impressos e autuados, né? E você já começa a ter uma modificação no ritmo do trabalho. A primeira modificação é que a jornada, o expediente, deixa de ser de 6 horas e passa a ser de 10 horas por dia. Abria às 8 horas da manhã, fechava às 18 horas da tarde, né? É claro que os servidores se revezavam, né, em 2 turnos, né? Mas já começa a ter um impacto nessa questão do funcionamento, da quantidade de trabalho, né? E a partir daí, com a informatização, o que se nota na medida que o sistema vai facilitando o trabalho de um lado, o ritmo começa a ser cada vez mais alucinante, né? Então, isso é um aspecto interessante por um lado, por outro lado, preocupante, né? Mas aí, então, teve essa primeira fase da informatização. Era um sistema muito básico ainda, que foi sendo melhorado com o tempo e com vários avanços, né? Por exemplo, a questão da datilografia das sentenças, né? Você deixa de fazer no papel para datilografar no computador, há uma facilitação do trabalho, né? Você consegue aproveitar textos já gravados, o processo de correção fica muito mais simplificado. Então, há uma melhoria de qualidade nesse aspecto. Mas é sempre com esse impacto do aumento do volume de trabalho, né? E depois nós vamos chegar, só para contar as fases, né? Depois eu chego aqui no Rio e em 2013 instalo o PJE, que aí já é um outro impacto muito mais avassalador que nós vamos falar depois, né? Antes da gente entrar no PJE, né, eu queria ainda
Primeiro tem algo que me chama muita atenção, né? Tanto Cida como Flávio usaram a expressão artesanal, né? Um trabalho que era uma grande artesania, uma construção de um trabalho manual mesmo, né? E Flávio chamando a atenção para a mudança do ritmo, que talvez seja um ponto para a gente explorar um pouco mais na nossa conversa, né? Flávio, você quer falar? Sim, só uma complementação, por exemplo, né? A pesquisa de jurisprudência e de leis, né? Isso era uma coisa que era de uma dificuldade absurda, né? Não se tinha acesso a textos de lei, a não ser que você fosse numa biblioteca, e mesmo assim a biblioteca teria que ter a assinatura do Diário Oficial da União, você teria que saber o dia que foi publicada aquela lei para poder conseguir localizar. Ou então, numa outra publicação, que era chamada Lex, que a cada semestre publicava o conjunto de leis e decretos, né? A jurisprudência é a mesma coisa. Você, para pesquisar uma jurisprudência, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que procurar ficha, aquele trabalho, né, o bibliotecário, a equipe da biblioteca, tinha que pesquisar nos diários oficiais os julgamentos para selecionar as emendas que constavam de pequenas fichas, que eram, então, catalogadas, né? E isso era muito difícil. Você, por exemplo, o advogado chegava numa petição e falava, olha, eu quero tal coisa da lei tal, e você não tinha acesso à lei, né? Aí você tinha que ir na biblioteca, quem era do interior, não tinha fax na época, a biblioteca ligava para a biblioteca tinha que procurar, a dificuldade de fazer uma cópia xerox para poder mandar para o correio aquele texto de lei para a pessoa. Então, realmente, era um tempo que é completamente diferente do que nós temos hoje. Você lembra um instrumento que ficou obsoleto, né? Que é o fax, e que me lembra sempre um episódio, né? Que aconteceu comigo, de um professor que as pessoas estavam trocando seus e-mails, e ele falou, para! Vocês estão trocando e-mail, ainda nem cheguei no fax, ainda estão querendo trocar e-mail, né? Fica complicado, calma. Enfim, deixa eu ainda explorar um pouco mais esse papo do período de servidores, né? Já que a Andréia, que está aqui conosco, foi antes de ingressar no TRT aqui do Rio como juíza em 2016, servidora no TRT da Bahia, na 5ª região, e no TRT de Sergipe, na 20ª região, né? Você trabalhou em ambos por cerca de 10 anos, e exerceu ali diversas funções, né? O trabalho também era artesanal ou você já pegou um trabalho modificado por essas mudanças tecnológicas? Bom dia a todos. Eu peguei um processo de transformação. Quando eu era assistente, eu pegava o processo físico. Então, volumes e mais volumes acompanhavam a gente. E se a gente fizer hoje um paralelo com o processo judicial eletrônico, é muito mais tranquilo, muito mais fácil você ter acesso ao processo, né? E o que facilita ainda, já fazendo paralelo com a vida de magistrada, a vida do juiz volante, que está cada dia em uma lotação diferente, e aí facilita. Mas aí também tem os males, né? De você estar com um excesso, a constante sensação de sempre ter trabalho a fazer. Foi o que o Flávio estava falando. O ritmo do trabalho do processo físico era outro, né? Passava por uma carteira, até que eu já trabalhei na secretaria, né? Comecei como volante na carteira de notificação, na carteira de execução, aí depois passei para ser assistente de juiz. Então eu vi toda essa mudança e acompanhei um pouquinho do que o Flávio está falando. O processo ele tinha um ritmo, então mesmo que você quisesse adiantar, você não conseguia, né? Tinha que caminhar. E hoje em dia não. Se você pega o computador, tem cada hora processos novos para despachar a sentença, e aí você precisa ter o cuidado. Por quê? Se você ficar nessa angústia, você pode ser consumido pelo sistema e acabar o quê? Adoecendo tanto os magistrados e servidores, tanto física e mentalmente. Então, eu vi essa mudança mais ou menos. Vi também, como oficial de justiça, a chegada da tecnologia. Então, o WhatsApp para se comunicar com as pessoas que seriam notificadas, com as reclamadas, facilitou muito a vida, né? Você vai fazer uma penhora, você precisa fazer uma avaliação. A tecnologia, a internet, você consegue saber, você faz uma avaliação mais precisa, você consegue olhar os sites. Então, assim, a tecnologia ajudou e muito, né?
você pode filmar as coisas. Então, mais ou menos isso. Legal. Você mencionou, né, o impacto do processo judicial eletrônico, como é que ele, ao mesmo tempo, dita um novo ritmo, facilita a vida do juiz volante, porque não tem aquela coisa da remessa pelo correio, né? A gente tem vários casos aqui no tribunal de correio foi assaltado, sumiram os processos, tem que reconstituir o processo, era um desespero, né? Processo judicial eletrônico, né, o famoso PJE, né? A Alessandra, que entrou no tribunal, no mesmo concurso que o Flávio, em 2003, né, na magistratura, viu todo esse processo de mudança, né, se tornou nossa professora na escola, é a tutora do curso de formação em processo judicial eletrônico disponível para todos agora, né, a gente está com uma oferta online, né. Você pode contar para a gente como é que é a experiência de trabalhar com o PJE? Bom, antes de entrar aqui como juiz, eu fui estagiária e fui advogada numa época em que o trabalho do estagiário era um trabalho braçal, porque a gente andava até o tribunal, entrava na fila do protocolo, protocolava, se estivesse sem cópia, o funcionário não ia receber, às vezes estava no prazo. Tinha uma série de dificuldades, até aquele processo chegar na vara, ser autuado, chegar nas mãos do juiz, para poder receber um despacho, às vezes uma coisa urgente. Então, eu vi a chegada do PJE com muito entusiasmo, porque o tempo que se elimina, um tempo inútil, porque esse tempo de chegada até o tribunal, a fila, a autuação física do processo, nada disso realmente é necessário. Então, assim, a chegada do PJE para mim foi assim, fantástica, e ela otimizou o nosso trabalho. Hoje um estagiário de direito ele tem que ter um conhecimento muito mais tecnológico do que, né, uma atuação dele não é praticamente nada física. A gente faz audiência, às vezes, os advogados falam, o meu estagiário que faz, eu não sei porque eu não coloquei no PJE, não sou eu que insiro no PJE. Alguns advogados mais antigos, eles contrataram estagiários que soubessem, que entendessem de informática e que soubessem usar o PJE. Não existe mais aquilo de publicou, vai na vara, fica na fila da vara para pedir o processo e tirar xerox do processo para levar para o escritório. Isso não existe. Então, o PJE, eu acho que ele veio para facilitar, para aumentar o nosso ritmo de trabalho também, consequentemente, né, como o Flávio falou, mas eu acho que ele veio realmente para melhorar. Eu acho que realmente é um processo que não tem volta, é daí para frente, e de vez em quando eu me pego até em algumas situações pensando assim, bom, daqui a pouco a gente não vai estar nem mais aqui fazendo essa audiência, daqui a pouco vai estar cada um no seu espaço e a audiência vai estar acontecendo num espaço virtual, porque você começa a perceber que determinadas coisas que a gente ainda faz já nem são mais tão necessárias, já poderiam ser substituídas por um outro mecanismo, um outro facilitador. Então, assim, eu sou uma entusiasta e eu até agora, assim, eu acho que o que tem para vir ainda vai ser cada vez melhor. Eu acho que aumenta a qualidade. Hoje em dia você escuta uma testemunha, por exemplo, ao invés de fazer uma rogatória, ao invés de fazer uma precatória, por que não? Você pode ouvir pelo computador. Então, por que a gente ainda faz precatória? Outro dia eu ouvi uma precatória, estava morando no Chile, pelo aplicativo, pelo Hangout. E ali eu pensei, então por que a gente ainda faz precatório? Porque se eu posso ouvir uma testemunha que está no Chile, por que eu não posso ouvir a minha testemunha que mora em São Paulo por Hangout também? Por que eu tenho que fazer uma precatória para fazer isso? E a gente começa a desconstruir aqueles processos que a gente tinha há anos e que a gente nunca tinha parado ainda para pensar. Então, isso tudo facilita. Eu marquei a mesma audiência, a mesma data que eu marcaria aqui, eu não precisei expedir praticamente nenhum documento. A minha secretaria mandou um e-mail para a testemunha, a gente colocou o horário, informou o horário que ela teria que estar disponível, e a gente fez e foi tudo muito mais rápido, sem muito papel, sem muita burocracia, facilitou com certeza. Então, eu acho que a tecnologia só tem a melhorar o nosso trabalho. A única coisa é que eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre
o ritmo de trabalho e a nossa qualidade de vida. E, não sei, talvez a escola possa investir em cursos de meditação, mindfulness, algumas coisas assim que possam ajudar a gente a diminuir, às vezes, desacelerar um pouco, porque a tendência é ficar tudo muito acelerado mesmo. Talvez a gente devesse aproveitar quando o PJE está fora do ar, né? E fazer um momento de meditação. O PJE fora do ar, eu fiz um link com o seu processo não foi localizado. Não é algo com que eles não estavam tão acostumados a lidar. E eu acho que o PJE hoje fica menos fora do ar do que o processo não era localizado naquela época. Tá aí, uma boa comparação, né? Tá fora do ar, né? E ele não foi localizado. Mas, enfim, eu acho que dá para ir além do próprio PJE, né, do processo judicial eletrônico. A gente também tem os sistemas de auxílio no trabalho, né, alguns mais clássicos que todo mundo conhece, né, o famoso trio Bacenjude, Infojude e Renajude, e alguns mais obscuros que nem todos conhecem, né, Simba, Quinibe, ou seja, diferentes convênios, né? Flávio, você pode contar para a gente como é que é trabalhar com esses mecanismos? Sim. Como a Cida falou anteriormente, antigamente tudo era feito pelo papel, né? Se você tinha qualquer ordem judicial, qualquer necessidade de informação ou determinação a ser cumprida, você tinha que expedir um ofício, expedir um mandado para que aquilo chegasse até o destinatário e fosse então cumprido, e depois aquele destinatário respondesse ao juízo sobre o que tinha acontecido com aquela ordem. E acontece que a quantidade de ordens que estavam sendo expedidas crescia cada vez mais, né? Então, como era, por exemplo, uma ordem de bloqueio de crédito bancário, né? Você expedia um ofício, você não sabia onde o executado tinha dinheiro, em qual banco ele tinha dinheiro, em qual agência. Então, você expedia um ofício para o Banco Central, através do sistema de comunicação dele, reproduzia aquele ofício para todos os bancos. E cada banco daquele respondia ao juízo que tinha emitido aquela ordem se havia ou não crédito. Então, resultado, o Banco Central tinha um trabalho tremendo, e depois o juiz que tinha emitido a ordem recebia centenas de ofícios, a maioria deles negativos, né, sobre aquela ordem. Então, isso foi tomando um corpo tão grande que veio a necessidade, né, e a solução sempre através da informática. Aí veio a criação do Bacenjude. O Bacenjude é um sistema em que o judiciário é interligado ao Banco Central, e o Banco Central, por sua vez, interligado aos bancos de todo o Brasil. Então, o juiz emite uma ordem de bloqueio de crédito por esse sistema, e esse sistema automaticamente envia aquela mensagem a todos os bancos. E também, automaticamente, é realizado aquele bloqueio na conta do cliente. Então, realmente, isso aliviou essa carga de trabalho artesanal que a gente tinha. O grande problema é que, na verdade, o Bacenjude hoje, ele só, na sua grande maioria das vezes, você só consegue completar a ordem em cima de devedores incautos, né? Porque o devedor que tem dinheiro normalmente vem e paga sem a necessidade da emissão da ordem. O devedor que não tem dinheiro não paga e não vai ter o dinheiro no banco. Então, é só aquele devedor que ainda não compreendeu bem como é que funciona que você vai acabar atingindo com a ordem judicial de bloqueio eletrônico, né? Mas, de qualquer forma, funcionou bem, ainda funciona bem, mas tem algumas limitações. O outro sistema é o Infojude. O Infojude também derivava dessa quantidade de ordens que o juiz emitia para a Receita Federal prestar informações sobre endereço, sobre bens que os devedores possuíam, né? Também a quantidade de ordens era tão grande que veio a necessidade de se informatizar aquilo. Então, hoje, o juiz consegue acessar pelo sistema da Receita Federal toda a base de dados
dos cidadãos que tem lá na Receita, né? Então você acessa o endereço, você acessa a declaração de bens de qualquer pessoa, né? Pessoa física necessariamente, porque a pessoa jurídica não descreve os bens que ela tem para a Receita. E você consegue também, pela Receita, ter noção das transações imobiliárias realizadas, né? E o sistema funciona bem e é muito eficiente nesse aspecto. As informações são bem consistentes. O outro sistema é o Renajude. Também, né, o Renajude é para bloqueio de transferência de veículos automotores. Então, era o mesmo sistema. O juiz emitia uma ordem em papel dirigida aos DETRANs em todo o país para que o DETRAN fizesse aquele bloqueio de determinado bem ou prestasse informação sobre a existência de veículos em nome dos devedores. E o sistema informatizado veio facilitar isso. Então, hoje o juiz entra no sistema e ele consegue saber, pelo CPF ou CNPJ do devedor, se ele tem veículos, se aqueles veículos estão livres de qualquer alienação, né, se eles são passíveis de ser penhorados, e ali naquele sistema o juiz pode comandar o bloqueio, de 3 tipos de bloqueio que ele pode comandar. O bloqueio de transferência do veículo, quer dizer, se o juiz comandar o bloqueio de transferência, o dono do veículo não vai conseguir transferir o veículo para outra pessoa, né? O bloqueio de vistoria, licenciamento, né? Chama licenciamento, que também comandado, o dono do veículo não consegue licenciar aquele veículo no DETRAN. E, finalmente, o bloqueio de circulação, que feito esse comando, se esse veículo for parado em qualquer blitz da polícia ou em qualquer órgão público que vá tratar daquele veículo, ele vai ser apreendido. E é muito eficiente também, mas o problema é que, na verdade, os devedores se desfazem desses bens com muita facilidade e não se consegue mais quase ter efetividade com esse sistema, né? A maioria das consultas que são feitas, os veículos já estão bloqueados em inúmeros outros processos, ou se tratam de veículos muito velhos que não tem vantagem você penhorar, porque não vai ter resultado para a execução, né? Esses, basicamente, são os 3 sistemas. Obrigado. Tem coisas específicas em cada um deles, né? O Bacenjude, há tempos atrás, tinha a teimosinha, né, que ficava reiterando a mesma ordem de bloqueio todo dia, né? Talvez no Renajude a grande sacada é a circulação, porque as pessoas elas efetivamente aparecem quando o carro é apreendido e, né, ele tem que liberar lá no depósito e não consegue liberar enquanto não vier a ordem do juiz permitindo. Enfim, a tecnologia aqui parece modificar muito o perfil da execução ou as estratégias de realização da execução e dão um pouco a impressão de serem muito mais invasivas, né? Eu queria aproveitar a deixa e perguntar, então, voltar um pouco para a Alessandra, perguntando como é que é lidar com essa ideia de invasão. É assim que a gente pensa o nosso ofício? Como é que a gente trabalha com essa referência? Bom, eu não vejo como invasão, eu vejo como uma transparência, porque o devedor que tem bens e está escondendo os bens, eu não vejo como uma invasão. A execução é um ato de constrição mesmo, pressupõe que ele não pagou. E se ele tem e não pagou, a gente hoje tem meios de descobrir. Hoje, com o Bacenjude, a gente, no mesmo dia, a ordem é enviada e a gente vai ter uma resposta para saber o quanto ele tem em cada conta. Com o Renajude, a mesma coisa, com o ofício, o ofício de papel, a gente tinha dificuldade de saber se ele tinha carro, porque a gente não tinha como expedir um ofício para o DETRAN de todo o Brasil, para todos os DETRANs de todo o Brasil, para saber se tinha algum carro registrado. Aquela resposta não ia vir nunca. E hoje em dia, você faz a consulta, na hora você já sabe se a pessoa tem o veículo, se não tem, se ele tem alienação fiduciária, se ele não tem. Então,
além desses JUDs, dos mecanismos que a gente tem Google, né? Então, o oráculo. Assim, exatamente. Assim, em muitos casos de empresas coligadas, em casos de grupos econômicos, em casos de sucessão, uma pesquisa no Google, a gente consegue ver, por exemplo, a fachada de uma loja. E assim, são informações públicas, não são informações sigilosas. Então, eu não acho que seja uma violação ao direito de privacidade de ninguém, na medida em que se eu posso ir lá na porta da loja e verificar o que eu verifico no Google, se a informação que eu tenho acesso na página da empresa, por exemplo, é uma informação que a própria empresa colocou na página dela, uma informação que a própria empresa disponibilizou, ela abriu mão, de certa forma, daquela privacidade. Nos JUDs, a gente consegue acesso a dados que eles não disponibilizaram, mas que são dados que estão nos órgãos públicos, nos bancos, no Banco Central, nos DETRANs. Então, eu penso que, na verdade, um ônus, pode ser um ônus, sim, do avanço tecnológico, mas eu acho que é um ônus necessário, é uma medida necessária, e a gente consegue mais efetividade, sim, na execução com esse acesso. Deixa eu aproveitar uma frase que você disse, uma expressão, né? Você disse assim: se eu posso ir lá na porta da loja, eu também posso olhar pela internet, né? E me faz pensar um pouco na atividade que a Andréia desempenhou e que ela mencionou, né? Oficial de justiça ainda é necessário, né? Eu preciso, já que eu posso fazer tecnologicamente, eu posso verificar tudo, eu faço, né, a penhora online, a execução toda online, né? Como é que isso afeta as nossas profissões? Assim, eu pensei especificamente no oficial de justiça, mas obviamente a pergunta é extensiva para a função de juiz, né? O que a gente modifica no nosso trabalho? André, conta pra gente, você que foi oficial ainda é necessário? Super necessário. Eu brinco que o oficial de justiça, ele representa os olhos do juiz. Então, ele vai até onde o juiz não consegue. Então, é muito importante. O oficial de justiça tem a sensibilidade, vai lá, in loco, e verifica a situação. Até na hora de cumprir um mandado, explica com as partes direitinho. Nossa, eu já fui cumprir mandado, uma senhora quase tem infarto. Você tem que ter paciência, explicar direitinho. É uma função muito importante. Na execução também, eu acho que a internet e toda a tecnologia, ela veio a favor, ela veio melhorar, tornar o trabalho mais produtivo. Mas, assim, a função de oficial de justiça, ela é importante, como a de juiz também, que vai sempre ser necessária. Tomara, né? Amém. Deixa tentar, enfim, a gente descreveu muito o trabalho na primeira instância, né? Como é que é o uso o manejo do PJE, embora seja o mesmo para a segunda instância, a gente estava aqui focando, trabalhando, discutindo execução na primeira instância, todos esses processos. Eu queria perguntar para a Cida como é o impacto da tecnologia no segundo grau, né? Ela interfere muito. Eu sei que você, por exemplo, disse aqui para a gente, usa muito o WhatsApp como ferramenta de trabalho, né? Como é que é essa rotina do segundo grau? Pois é, causou um impacto muito grande. E o primeiro impacto eu vou falar, porque eu sempre digo, meu Deus do céu, e eu postei também, eu tive aquele Motorola que você falou, que eu usava como fixo na casa dos meus pais, porque o plano de expansão da Telemar não ia até lá, era em São Gonçalo. Então, eu usei como Motorola. Não sei se vocês se lembram, nós é que pagávamos quem ligava. Quase que tive um troço. Vocês não se lembram disso, porque vocês não são... Nós, quem tinha celular, é que pagava por quem ligava. Então, meu irmão arrumou uma namorada e a conta era... Bem, aí voltou. Eu, por exemplo, eu estou de plantão esse final de semana, começou final de semana passado. E eu me pergunto, nós vivemos tantos anos sem celular, como é que ia ser agora? Agora, eu não imagino mais eu fazendo plantão sem celular. Isso não ia ter que ficar em casa o tempo todo, aguardando, se for o caso, ligarem para mim, ou senão ia ter que ficar aqui no gabinete, aguardando isso não. Eu não fico preso, logicamente fico atenta, não vou viajar, nada disso, mas basta ficar atenta ao celular, porque eu serei comunicada em caso do plantão. E vou passar agora pelo teste, porque o PJE vai estar fora do ar. Este final de semana eu vou ver como é que os advogados vão se comportar este final de semana. Então,
causou um impacto muito grande, sim. Tem essa facilidade, eu confesso que eu tive muita resistência inicial, mas você pode compulsar os autos pelo PJE, então, por isso facilitou você fazer uma análise prévia, né? Você já vai para a sessão, via de regra, com todos os votos já preparados, você já examinou previamente a proposta de voto do seu colega, então nós já vamos com a análise prévia pronta. Eventualmente, se o advogado sustentar e destacar algo que nós não tenhamos percebido na análise prévia, nós podemos reformular o nosso voto, né? E até essa questão que espero que não acabe. Houve até uma proposta, eu acredito que não foi adiante, da sessão virtual, que nós iríamos fazer aqui igual ao Supremo. Mas é algo facultativo, eu não sei se algumas sessões estão adotando ou não. Eu, a princípio, não gostei da ideia, mas é isso que eu falou, né? Previamente, você julgaria todos os processos e só iriam para a sessão presencial aqueles que tiveram pedido de vista do advogado. Mas eu gosto tanto do contato com os meus colegas que eu ainda prefiro a sessão presencial, porque, de qualquer sorte, você não poderia julgar tudo. Você teria que fazer uma sessão no final do mês, um dia ao mês, para fazer a sessão presencial daqueles processos que pediram pedido de vista dos advogados. Então, pelo menos na minha turma, essa proposta, eu acho que não tinha uma aceitação da maioria dos seus membros na antiga composição, que agora mudou tudo. Mas, realmente, o PJE trouxe muita mudança positiva, né, em termos de você ter acesso a todas as peças dos autos. É lamentável que, em se tratando de tecnologia, tem que estar sempre modificada, né? Então, nós estávamos lá no TST na hora do almoço, quando alguém falou, esse aqui é o da comissão do PJE, eu falei assim, não sei se eu parabenizo ou se dou meus pêsames, porque é algo que a gente pensava, vem nova versão do PJE, ele disse, olha, isso vai ser a vida inteira, porque você tem que estar sempre atualizando. A gente só lamenta que às vezes você atualizou para pior, essa versão não está boa. Mas eu acho que agora está boa, assim, de um modo geral, está tendo uma resposta muito boa, está indo bem. E teve essa interferência. Só temos que ter cuidado, e eu não padeço tanto desse mal, quer dizer, às vezes eu voto até madrugada, porque tem essa facilidade, né? Você pode usar seu tempo também da melhor forma, deixo para fazer o PJE um horário que me convém, à noite, se eu prefiro alguma coisa fazer à noite, eu posso trabalhar, mas você realmente não pode ficar principalmente juízos de primeiro grau, que eu acredito que não tem tanto amparo como nós temos de assessoria, ficar escravos do PJE, porque aí você não tem limite. Mas não só PJE, né? Informações de um modo geral. Uhum. Né? O até destacou numa palestra, a gente pensa, mas o tempo está andando muito rápido. O tempo está andando muito rápido. Nós recebemos muitas informações mesmo. Então, essa sensação de não parar, isso faz mal à saúde. Né? Mas eu não sou dependente tecnológica, graças a Deus. Então, não fico assim tão angustiada. Por outro lado, essa facilidade da informação, um dia você decide uma forma, daqui a pouco você sabe que aquele tema houve repercussão geral, você tem que sobrestar, e nós vivemos assim. É difícil a gente armazenar tanta informação. O nosso HD, pelo menos o meu HD, não comporta. Então, tem às vezes temas, isso aqui está para sobrestar ou não? Tem que sobrestar, posso dar prosseguimento, tem que me recorrer pelo WhatsApp durante a sessão à assessoria, para saber. Então, mas a tecnologia é boa, assim. Eu acho que tem mais aspectos positivos aqui no tribunal do que negativos. Então, veio agilizar o serviço, né? Só temos que tomar cuidado com a nossa saúde, não ficar tão dependentes tão ligados, né, o tempo todo. Full time realmente não é aconselhado. Tem essa discussão da presencialidade que você descreveu, né? Ou seja, a sessão virtual, que a Alessandra também mencionou, falando de como se modifica o impacto da sala de audiências, né? Da não necessidade de fazer carta rogatória, de pensar precatória. Na verdade, o impacto da tecnologia na sala de audiências me parece ser muito grande. Né? Hoje a gente fala em depoimento à distância, como a Alessandra descreveu, né, que fez o depoimento da testemunha que estava no Chile,
né? Hoje eu tenho gravação de depoimentos, né? Ou seja, você faz sem que você tenha que fazer a transcrição de texto, né? Com marcadores que permitem examinar dentro da fala, dentro da oralidade, o que foi dito pela testemunha, né? Havia, inclusive, um programa de computador que foi feito pelo TRT-9, lá do Paraná, o Fidelis, que virou um embrião de uma tentativa do CNJ, que eu não sei em que pé está, né? Mas, enfim, a gente vê uma modificação muito grande da sala de audiências. Eu queria pedir para o Flávio falar um pouquinho sobre como é que é essa nova sala de audiências da gente. Bom, assim, o potencial da tecnologia é imenso. Assim, atualmente, na prática, ainda, tirando o exemplo que a Alessandra fez do depoimento pela internet, né? Ainda você não tem ainda um arcabouço tecnológico assim na audiência que permita, desde já, grandes modificações na colheita da prova oral, que é o principal que é feito na audiência, né? Fora disso, então, por exemplo, hoje ainda não se usa em larga medida a gravação de depoimentos e nem a filmagem, né? Ainda, como você disse, isso está muito embrionário, né? E por enquanto não é feito. Mas você tem outros aspectos da tecnologia que você utiliza na audiência, né? A Alessandra novamente falou do Google, né? Então é muito comum você estar fazendo audiência, as partes estão trazendo informações, né? Às vezes informações contraditórias, né? E aí você vai e pesquisa na internet ali naquele momento determinado aspecto, né? Então eu estava contando para a Andréia antes, né? Um caso específico de uma empresa de terraplenagem e que a empresa negava que tinha um número determinado de caminhões. Não, eu tenho 1 ou 2 caminhões. E o empregado falava, não, tem 10, 15 caminhões e tal. Então eu fiz uma pesquisa na hora do Renajude e realmente confirmei que a empresa possuía um número imenso de caminhões, né? Então você tem essa possibilidade durante a audiência, né? De fazer essa interferência, né? Buscar endereço de parte que às vezes você não localiza, né? Então isso é um facilitador, né? Agora, o ideal seria essa coisa, o aspecto da gravação da audiência. Isso poderia ser um grande avanço, né, para evitar tanto a questão da interpretação que o juiz tem que fazer na hora de transcrever o depoimento para o papel, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você faz, por exemplo, você colhe um depoimento de uma testemunha de mais ou menos 20 minutos, né, que a demora do depoimento seja total de 20 minutos, mas você consegue, pela atuação do juiz, reduzir aquilo no papel a, vamos supor, a umas 10, 15 linhas de depoimento, né? Então, isso também facilita por um lado, mas você tem aí a interpretação que o juiz está dando para aquela fala. Quando você vai ter a gravação do depoimento, você vai poder ver todo o desenrolar da audiência, mas você vai ter que assistir os 20 minutos de depoimento. Então, ao mesmo tempo que é bom, tem uma demora também, né? Então, a gente tem que aprender como é que nós vamos fazer para poder combinar essa tecnologia para não levar tanto tempo para chegar ao mesmo resultado. Ritmo, tempo, né? Presencialidade, territorialidade, transparência, invasão, ou seja, a gente está entre vários dilemas, aparentemente, né? E esses dilemas talvez possam aparecer de uma forma muito clara e inequívoca no velho adágio que sempre foi o que a gente ouviu no nosso processo de formação, nas nossas universidades, enfim, no ensino do direito, né? O que não está nos autos não está no mundo, né? Ou o que está no mundo tem que estar dentro dos autos para existir, né? Quando eu vejo Flávio descrevendo que na audiência a controvérsia dos caminhões você olhou no computador, examinou e
foi no Renajude, examinou, olhou, ou seja, você toma a iniciativa, você que está produzindo o mundo dentro dos autos, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, Andréia, talvez possa, né, explicar para a gente qual é o dilema desse novo modelo de trabalho em que o mundo vem a você de uma forma muito mais aberta, muito mais porosa, muito mais, talvez, como disse a Alessandra, transparente, né? E não necessariamente isso figura nos autos. Essa mitigação do brocado que não está nos autos, não está no mundo, está sendo mitigado pelo princípio da conexão inquisitiva, que a internet é a realidade e está disposta, e ela pode auxiliar o juiz na condução das suas audiências, até para fazer um acordo, na condução de uma audiência de instrução. Por exemplo, tive um caso que o advogado reclamante já chegou, vamos adiar a audiência, ou vou querer desistência, porque eu preciso juntar uma convenção coletiva e ela com o piso da categoria. E o advogado reclamado, não, vamos adiar mesmo, vamos acabar com essa audiência, tem outra audiência para ir, todo mundo na maior agonia. Eu falei, calma, vamos conversar um pouquinho, será que... Perguntei para as partes, e aquela apreensão, né? Que as partes, para os advogados, é mais um processo, mas às vezes as partes não dormem, é o processo delas, né? E às vezes elas preferem sair daquela audiência com o problema resolvido. Eu falei, bora conversar um pouquinho? Vocês sabem o valor do piso da categoria? Aí eles me falaram mais ou menos o valor, eu olhei na internet, consultei, vi a convenção coletiva, olhei o processo era simples, a gente fez umas contas em mesa e um processo que seria extinto, que no futuro daria ensejo a um novo processo, acabou sendo resolvido ali com a conciliação, né? Quando a gente está na instrução, a gente pega o CPF da testemunha, já olha ali, vê se ela já foi testemunha do processo, verifica se ela já ajuizou alguma reclamatória. Então, a gente já compara os depoimentos. Então, fica mais fácil a busca da verdade real. E aí tem aquele dilema, né? Até onde, né, o magistrado pode ir? Mas eu acho que é que nem a Alessandra estava falando. A gente tem que se valer dessas informações, né? O fim é a verdade real, é a promoção da justiça mesmo. Só confirmar justamente isso, que muitas vezes, algumas vezes, nos votos, os desembargadores se utilizam da rede de internet traz para o voto naquele sentido. Verifiquei na página da empresa, questão de grupo econômico, de atividade efetivamente exercida, essa questão de faz empréstimo. Então, realmente... Oráculo Google é muito importante, auxilia bastante, e é conforme a Alessandra falou, uma publicidade você tem que aproveitar, se ela está ali disponível e agrega informação para o deslinde do processo, é interessante. Sim. A única ponderação assim, é o seguinte, né? Até que ponto o juiz pode fazer isso, né? Porque, por exemplo, você está lá com o processo para dar sentença, e surge aquela questão, né? Então, assim, eu posso ir na internet procurar, não posso ir na internet procurar, né? Por que eu vou procurar num processo e não vou procurar no outro, por exemplo, né? Então, o juiz fica dentro daquela posição, né, que a gente tem que ter de equidistância, né, das partes, né? É um problema. Então, o que eu penso assim, são duas coisas. Primeiro, fatos notórios, né? Por exemplo, uma norma coletiva é razoavelmente notória, né? Então, eu acho que a gente poderia ter uma liberdade maior de procurar e fazer essa inserção do dado no processo, né? Outra questão, quando a gente sente que a gente está sendo enrolado no processo. Quando as partes estão atuando para enrolar o juiz no processo. Então, aí eu acho também que a gente pode ter essa liberdade de fazer. Agora, sempre com aquele cuidado do contraditório, né? Se a gente vai inserir uma informação no processo, o ideal seria que antes da gente decidir, a gente desse vista às partes para que elas se manifestassem sobre aquilo. Isso quando é uma informação de muita relevância, né? Uma informação que não vai ter uma relevância tão grande, não acho que haja essa necessidade. Mas aquela informação que você obteve da internet e que vai influir no seu julgamento, aí eu acho necessário que o juiz observe o contraditório.
Eu acho interessante o que o Flávio falou, realmente, você tem que ponderar, não é você extrair e aquilo ser aquela informação, ser o único aspecto que vai formar o seu convencimento, mas pode servir como auxílio. E, evidentemente, como você falou, evitar a decisão surpresa, isso nós não podemos, por isso que bem destacou a questão do contraditório, né? Então, parece um admirável mundo novo que ainda tem muitas tintas do passado e que a gente, como falou o Flávio, né, não sabe qual é o potencial, o que virá aí pela frente. Enfim, parece que a tecnologia vem mudando o nosso jeito de trabalhar, vem mudando a forma como a gente exerce a profissão, realiza o trabalho judicial. É uma mudança intensa que parece não ter fim, né? Antes era o Motorola PT550, né? Hoje são smartphones que nos conectam o tempo inteiro, né? Nesse papo gostoso que a gente procurou explorar um pouco do impacto da tecnologia, a gente não chegou nem a, né, tocar em uma série de possibilidades, os aplicativos de acompanhamento processual, as novas formas de tecnologia que têm sido construídas e têm sido colocadas à disposição do público. Eu queria agradecer a presença de Cida, né, Flávio, Alessandra, Andréia, pelo papo. Fica aqui o convite para que a gente prolongue esse nosso encontro numa outra ocasião e talvez explore os assuntos que a gente não conseguiu abordar aqui no nosso encontro. Obrigado a você, ouvinte, por ter acompanhado nossa conversa. Se você tem alguma sugestão de pauta, não hesite, mande para a escola que a gente vai procurar atender. E encerro aqui, portanto, o Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.